Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão número 14 do Enem 2019. A questão está na descrição do vídeo para você acompanhar a leitura, tá bom? E também o número a que se refere esta questão nas outras cores de prova. O texto. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes mesmo de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. As referências estão na descrição do vídeo. Enunciado da questão. Traçando a gênese simbólica da sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na... Gostei desta questão, adorei, temos muito que falar sobre ela. A resposta correta é a letra B. Vou falar um pouquinho sobre o enunciado e depois eu resolvo, tá bom? Gente, primeiramente, traçando a gênese simbólica da sua cidade. Essas expressões aí, gênese e simbólica. Gênese significa origem, tá? Por isso que tem a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, da origem do mundo. Gênese, origem. Então a origem simbólica da cidade, a gênese simbólica, não é real. Então nós já temos uma dica, até porque nós sentimos ao ler o texto, que isso é literatura, é um texto literário, não é um texto informativo, não é jornalístico, uma notícia de jornal, uma reportagem, uma matéria científica, histórico, nada disso. É literatura. Veja que nós estamos aqui diante de mais uma questão de literatura. Não é uma questão da historicidade. Nós não estamos falando aqui se isso é realismo, se isso é barroco, se isso é modernismo, se isso é romantismo, nada disso. Nós estamos analisando um texto literário na sua essência. A gostosura de ser um texto literário, é isso que interessa e é isso que o Enem faz. Adoro a prova do Enem. Bom, então nós estamos diante deste literário, traçando a gênese simbólica da sua cidade. Gênese simbólica, quer dizer, de que maneira ele construiu na sua imaginação, o autor, né? Na imaginação e como ele narra o que seria a origem da sua cidade. Continuando, o narrador imprime ao texto um sentido estético, fundamentado na... Narrador nós já sabemos, é alguém que conta a história, é o ser que fala, que conta essa história aqui, o que está aqui na literatura. Né? É um elemento da literatura, o narrador. E ele dá ao texto um sentido estético. O que é um sentido estético? É o que faz do texto um texto literário, o que transforma em arte. A estética é própria da arte. A literatura é arte, né, meus amores? Então, o que é que faz com que o texto... Esse texto que nós acabamos de ler, né? Que está no início aí, você pode voltar. O que é que faz disso literatura? O que é que confere a ele um sentido estético? O narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado em quê? Tá bom? É isso. O que faz do texto um sentido literatura? Por que a gente lê e sente que isso é literatura e não é história? Tá, minha gente linda? Vou analisar as outras questões. A resposta correta é a letra B. Letra A. Excentricidade dos bairros cariocas da sua infância? Não. Primeiro que isso daqui não é isso que faz com que o texto seja literatura. Não é o fato de os bairros serem excêntricos, até porque ele não confere muito essa ideia de excentricidade. Tá mais para rudeza, né? Tá mais para uma precariedade
e não é excentricidade, não sei, não usaria a expressão excentricidade, mas não é a excentricidade dos bairros da sua infância que faz com que a gente sinta que esse texto é um texto literário, que confere o sentido estético, tá bom, minha gente? Letra C. A importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Essa informação está no texto? Pode ser que a gente retire isso do texto, mas não é isso que torna o texto literário, tá bom? Não é isso que dá ao texto o sentido estético. Nós temos que achar o que dá ao texto o sentido estético. Então, a importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios daria ao texto um sentido histórico, um sentido técnico, mais científico, tá bom? E não é isso. Letra D. A diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos, isso está no texto, aparece, né? Enfim, tem aí uma coisa nesse sentido, mas não é isso, tá bom? Não é esse elemento que dá ao texto o sentido estético, não tá nisso. Aquela sensação que a gente teve, por isso que eu dei até uma risadinha, achei engraçado o texto e tal, não é isso que faz a gente sentir que isso não é história, que isso não é uma reportagem, que isso não é um texto científico, nem é um texto técnico, é literatura, tá bom? Letra E. Letra E. Experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. Esse elemento está no texto. E eu volto a falar para vocês. O que nós temos que analisar no texto é o que o enunciado pede. Então, os elementos que estão na letra A, na C, na D e na E, estão no texto. Mas não é o que o enunciado pede, entendeu? Nós temos que achar no texto o que está no texto, analisar o texto de acordo com o que o enunciado pede. O enunciado pede para a gente dizer, traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Letra B, com certeza, tá bom? Ele colocou de forma caricata a paisagem daquele bairro onde ele viveu e que tem os traços deteriorados, terreno enorme vazio, moscas e morros, cães soltos, moscas e morros, botecos a cenas de guerras, tá certo? Então, de forma caricata, quer dizer, ele trouxe uma perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Os subúrbios de Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, só pode, não é possível um negócio desse. Antes mesmo da criação de Portugal invadir, da criação do mundo, Getúlio Vargas mandar construir casas populares. É muito interessante, gostei demais dessa questão. Boa, interessantíssima para a gente analisar, para a gente conversar, para a gente pensar o texto literário, para a gente pensar o que é interpretar um texto, como é a leitura de um texto, tá? E como funciona a questão de linguagens no Enem. Nós temos texto, nós temos enunciado e opções de acordo com o que está no texto, de acordo com o que o enunciado pede. Isso é muito tranquilo, tá, gente? Então, estudante que está se preparando, eu acho que você tem que pensar isso daí. Quer dizer, professora Kézia Mota, qual é a facilidade tão grande que você tem para ver isso daí? A minha experiência leitora, a minha experiência como professora, a minha experiência acadêmica e etc, né, minha gente? Claro. E aí, quando eu deparo com uma leitura, o que se pede a respeito daquela leitura e as opções que eu tenho. Qual é a opção que encaixa perfeitamente bem no que está no texto e de acordo com o que o enunciado pede. Isso é muito importante. Eu acho que muitos estudantes no ensino médio, na educação básica, correm o risco de querer colocar uma resposta de acordo com o que achou do texto. Eu concluí do texto que é isso aqui que é importante. Mas não é o que você concluiu do texto que você tem que marcar. Você tem que marcar o que o enunciado da questão pediu. Nos enunciados é que estão as questões. Quer dizer, as questões técnicas para conseguir responder, para interpretar o texto, né? Aqui nessa questão, por exemplo, o que é gênese simbólica e o que é sentido estético, o que é narrador também, né? Temos a figura do narrador, sentido estético, gênese simbólica. Quer dizer, o que eu tenho que estudar no ensino médio e entender para conseguir responder uma questão como essa? Saber o que é gênese simbólica, saber o que é narrador e saber o que é sentido estético. E aí sim, a questão vem, ó, o resultado vem tranquilamente. Tá bom, minha gente linda? Eu espero que vocês se preparem gostosamente, porque essa é uma prova muito boa e muito bem elaborada. Eu respeito profundamente. Eu tenho certeza que a banca que elabora o Enem
A prova de linguagens é formada por profissionais gabaritadíssimos, doutores e doutoras. Eu tenho certeza que tem mais doutora do que doutor, viu? Agora eu tô puxando a brasa pra minha sardinha pra brasa das mulheres, aí tem mais doutora do que doutor nesse negócio. Muitos doutores e doutoras em letras aí elaborando essa prova lindíssima. Tchau!